Ministro de Lula foi alertado, ele sabia da fraude que estava acontecendo no INSS e não fez absolutamente nada. Por que será, hein? Bom, vamos ver aqui a matéria da imprensa. Bora falar de Carlos Lupe? Tá na berlinda, né, Débora? Principalmente aí diante do que as investigações vêm revelando. Qual tende a ser a posição do governo com o nome de um ministro envolvido nessa crise? Olha, Carol, o presidente Lula está numa situação bem complicada e eu vou explicar por quê. Ele teve que demitir um ministro, que foi o Juscelino Filho, quando houve uma denúncia formal da Procuradoria-Geral da República ao Ministério, ao Supremo Tribunal Federal. Somente quando ele foi denunciado, o ministro afastou Juscelino Filho. E no caso de Lupe? Bom, no caso de Lupe é um pouco diferente. Ele não foi denunciado, mas se sabe que ele sabia do que estava acontecendo e não fez nada. Ele corroborou. E por que ele não fez nada? Porque supostamente está envolvido? Não sei. Quero trazer uma apuração e uma análise. Vamos primeiro de apuração. A informação que eu apurei é a seguinte. Logo, na quarta-feira passada, quando eclodiu, foi deflagrada essa operação da PF de fraude no INSS, o presidente Lula recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, e o ministro da Controladoria-Geral da União, da CGU, que é o ministério, da sua pasta. E nessa conversa, Lula foi alertado de que, provavelmente, o ministro Carlos Lupe estaria sendo, no mínimo, omisso, de que ele teria informações sobre essas fraudes e que não teria ali tomado nenhuma atitude mais dura. A Polícia Federal não é independente, ela tem que ir lá falar com o Lula, explicar o que está acontecendo, preparar o Lula por algo que possa vir. Estranho, né? Com base nessas informações, nessa mesma quarta-feira, Lula se reuniu, então, com a sua equipe de comunicação, com outros ministros conselheiros aliados ali, para discutir qual resposta seria dada diante dessa suspeita de fraude bilionária no INSS. Mano, só a carinha, velho. Só a carinha, sério. Só a carinha, tu já sabe, né? Ali, ele foi aconselhado por membros da sua equipe a discutiram a necessidade de afastar Carlos Lupe, porque poderia, assim, estourar informações de que ele estaria sendo, no mínimo, omisso ou talvez até conivente com esses desvios. Só que nessa ocasião, eles decidiram o seguinte: não, é obrigatória a demissão do presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto. Mas quem decidiu foi o governo, porque o Lupe não queria demitir o cara. Mas, por enquanto, vamos aguardar e vamos esperar o que vem, o que temos exatamente sobre o ministro Carlos Lupe. Até porque com o outro, esperou virar uma denúncia. Ok, então essas são as informações que a gente tem. Ontem, com a informação divulgada pelo Jornal Nacional, dessas atas que a Marina Demore traz pra gente, a gente também confirmou, teve acesso às atas, a situação vai se mostrando mais delicada para Carlos Lupe. E por quê? Por que um peso, uma medida com Lupe e um peso, uma medida com Juscelino? Porque agora, Carol Nogueira, 2026 chegou, o governo está em pleno foco de campanha eleitoral. E qualquer assunto que possa minar a credibilidade, enfraquecer a imagem do governo Lula... Qual credibilidade, moça? Só para eu entender, não sei de quem você está falando. É muito custoso, é muito penoso. Então, isso aconteceu, essas informações foram reveladas na noite de ontem. Lula estava voltando da viagem internacional que ele foi fazer para acompanhar o funeral do Papa Francisco, voltou e agora de manhã, enfim, de ontem para hoje, eu tenho a informação de que ele já está informado sobre essa questão de que Lupe teria sido alertado nas atas e aí vem novamente esse aconselhamento, Olha, e aí, o que a gente vai fazer com o Lupe? Demitir?
afastar temporariamente. Por quê? Porque o Palácio do Planalto foi rápido na quarta-feira, no dia que a PF deflagrou a operação, foi rápido em dar uma resposta. Pressionou para demitir o presidente do INSS, fez coletiva de imprensa, disse que estavam suspensos todos os descontos, autorizados ou não autorizados, dos aposentados, disse que ia devolver o dinheiro dos descontos desse mês. Devolver como, né? Não falou até agora como é que vai devolver esse dinheiro, né? Vai pegar o dinheiro da União, nosso dinheiro, vai pegar o nosso dinheiro para pagar o rombo que os ladrões deram. Os ladrões vão ficar com o dinheiro, não vão ser presos e nós vamos pagar tudo isso. Enfim, o governo foi muito rápido na sua resposta. Só que essa questão do suposto envolvimento, ou no mínimo omissão, de Carlos Lupe em relação a esse caso, também vai ter uma resposta rápida, de acordo com as fontes com as quais eu conversei. Por quê? Porque o presidente Lula, já em modo campanha eleitoral, não pode se dar ao luxo de ter esse desgaste político nesse momento, especialmente, Carol, quando o assunto é suspeita de corrupção. Suspeita de corrupção, é suspeita, viu? Nada disso aconteceu de verdade. E aqui a moça vai falar sobre as atas, né? Quando ele foi alertado sobre e nada fez. Oi, Carol, bom dia para você também, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Olha só, esses documentos são as atas de reuniões que aconteceram no Conselho Nacional de Previdência Social, que é presidido pelo ministro Carlos Lupe. A primeira reunião, que teria acontecido em junho, aliás, de 2023, e que tratou desse assunto, né, foi presidida então pelo ministro. E nessa reunião, uma das conselheiras, Tônia Galete, solicitou que fosse incluída na pauta a discussão sobre os acordos de cooperação técnica das entidades que possuem desconto de mensalidade junto ao INSS. Tânia era representante dos aposentados e pensionistas no conselho, que se reúne mensalmente. Segundo a ata da reunião, esse pedido de discussão foi negado pelo ministro Carlos Lupe porque a pauta já estava elaborada. Porque estava elaborado, porque não, mulher, não mexe com isso não, deixa isso aí, que isso aí é um esquema, isso aí é um esquema aí que não é para ser mexido não. A conselheira, então, reforçou o pedido, alegando que havia inúmeras denúncias sendo feitas já naquela época. Ela solicitou ainda que fosse apresentada a quantidade de entidades que possuem esse tipo de acordo com o INSS, também pediu a curva de crescimento dos associados nos 12 meses anteriores e uma proposta de regulamentação que garantisse maior segurança para trabalhadores, para o INSS e também para órgãos de controle. Só que esse pedido foi novamente negado pelo ministro. De acordo com a ata da reunião, Lupe registrou que a solicitação era relevante, mas que não haveria condições de atendê-la imediatamente, pois seria necessário um levantamento mais preciso. O ministro pediu, então, para que esse fosse o primeiro assunto da reunião seguinte, só que isso também não aconteceu. O assunto só foi efetivamente discutido em abril, aliás, de 2024, conforme a ata do Conselho daquele mês. Isso quando o Tribunal de Contas da União já estava concluindo uma investigação. Deu quase um ano depois, né? Estranho, né, gente? Sobre as irregularidades no órgão, e a Controladoria Geral da União também já tinha uma auditoria em andamento tratando desse assunto. No primeiro semestre do ano passado, o INSS tomou medidas como a suspensão de novos acordos de cooperação técnica e alterou regras também para o controle com entidades, tornando-as mais rígidas. Só que a CGU começou a desconfiar de irregularidades ao perceber o aumento de valores que eram descontados diretamente da folha de aposentados por entidades. Também chamaram a atenção a dificuldade do INSS de monitorar esses processos e o alto número de pedidos de cancelamento desses descontos. A maioria, né, a gente lembra dos entrevistados, né, das pessoas que foram ouvidas pela Polícia Federal nas investigações, Carol, disse nunca ter autorizado esses débitos. Então, a gente lembra, de acordo com as investigações da Polícia Federal, essas entidades sindicais teriam cobrado de aposentados e pensionistas um valor estimado de 6,3 bilhões de reais entre 2019 e 2024. Eles jogam 2019, sempre jogam 2019 para dar uma amenizada, dizer, começou lá com o Bolsonaro. E agora entra também na mira da Controladoria Geral da
da União, aliás, e também da Polícia Federal, essa informação de que o ministro Carlos Lupe foi alertado sobre essas irregularidades ainda em abril de 2023, mas que o assunto acabou não sendo discutido como, na avaliação de muitos investigadores, deveria ter sido, viu? Olha, se ele sabia disso tudo e ele fez corpo mole e tal, pra mim já deveria estar sendo investigado já, né? Agora vamos ver que o moço da Band aqui tá bravo, ó. Tá bravo, hein, ó. Vamos ver que a brabeza dele, ó. Ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. Olha, eu não sei você, mas pra mim dá muita vontade de xingar. E xingar assim, do jeito que eu fiz, sempre que aparece um político que é acusado de roubalheira. Aí você vê o ex-presidente Fernando Collor sendo preso por roubalheira. Você não fica com vontade de xingar? Eu tenho mais vontade de xingar os que continuam soltos. Assim, os que estão sendo presos, eu fico feliz. Por que ele acha que pode pegar um dinheiro que não é dele para ele ficar mais rico do que ele é? Porque os outros pegaram o dinheiro que não são deles, ficaram mais ricos do que eles são e não estão presos. Isso aí vocês não falam, né? É demais você trabalhar para ganhar algum no fim do mês, trabalhar para sustentar a família, trabalhar para poupar alguma coisa e ver um vagabundo enriquecendo sem trabalhar. Essas fraudes aí nas aposentadorias, que parece ser o maior esquema da história do INSS. Que aconteceu aonde? Aonde? No governo de quem? Adivinha? O bando ia lá, sacava dinheiro da conta dos aposentados, a conta gotas, para ninguém perceber. A polícia fala em mais de 6 bilhões de reais, um absurdo. Tem que pegar essa grana de volta. Só que o governo fala em cuidar da devolução, mas não explica como é que ele vai fazer isso. Vai tomar dos fraudadores? Não, vai criar uma vaquinha pra gente pagar. Uma vaquinha que a gente tem que dar o nosso dinheiro obrigatoriamente. Algum novo imposto. O que só pode fazer depois de um processo na justiça, ou vai pegar dinheiro do orçamento público, porque se for do orçamento do governo, vai fazer a vítima pagar pelo roubo. Se foi roubado seu pai, sei lá, sua mãe, foram roubados, sua avó foi roubada. Aí eles descobrem, quem devolve é o governo com dinheiro do orçamento, ou seja, com o seu dinheiro que vira imposto. Então são duas punições. A gente é roubado e depois a gente paga pelo ressarcimento com o dinheiro que a gente manda para os impostos. Não dá para ser assim, não dá para ser. Essa é a solução. Os ladrões, os vagabundos, os pilantras, os corruptos, os ratos, é com o dinheiro deles que o INSS tem que arrumar um jeito de pegar essa devolução. Também acho, cara. Pega lá, pega bens, vende os bens, confisca dinheiro da conta. Mas isso não acontece no Brasil, né? Investigar tudo bem direitinho para botar essa gente toda na cadeia, da base ao topo. Da base ao topo. Porque uma fraude bilionária dessas, multibilionária, dificilmente acontece sem ajuda interna. Tem que apurar até o fim e tem que trocar toda a administração e todo o tal do sistema que protege esse banco de dados, se é que dá para falar em proteção num sistema que permite essa manipulação toda. Por enquanto eles demitiram meia dúzia lá no INSS, mas tem que começar a poda com o ministro da Previdência. Boa, 06. Com o Carlos Lupe, um camarada que sabia da picaretagem desde o ano passado, tanto que deu entrevista e não fez nada para interromper o processo já naquele tempo. Poderia ter chamado o presidente do INSS e mandado parar com as parcerias com as entidades, poderia ter falado que era para descredenciar todas, não fez. A ordem só saiu agora, depois do leite derramado, do leite roubado. Acho que se a investigação continuar, a gente pode ter surpresas. E talvez a gente seja apresentado a nomes para xingar mesmo de ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra e canalha. E aí, o que tu acha? Tu acha que o Lupe sabia? Tu acha que o Lupe supostamente está envolvido? Comenta aqui que eu quero saber, deixa like nesse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e se inscreva nesse canal se não for inscrito. Por enquanto é isso e a gente se vê. Fui!